agora nós vamos falar de um assunto super atual. Eu estou aqui recebendo com muita alegria o Dr. Alberto Reutemann, que ele é coach, ele é palestrante, ele é consultor de mercado e nós estamos enfrentando, segundo todos aí os índices, a maior crise da história do Brasil. Vamos conversar aqui um pouquinho, porque crise, o que quer dizer? Tempo de mudança. Sinal que eu preciso mudar, sinal que eu preciso fazer as coisas de uma outra forma, sinal que eu preciso encarar a minha vida de uma outra maneira, né? E, de repente, até descobrir aptidões, dons, profissões, por que não, que eu ainda não tinha descoberto. É um momento realmente de bastante reflexão, que faz com que a gente se redescubra, se reinvente, na tentativa de procurar algo que poderia nos tirar de uma situação de sufoco, mas ao mesmo tempo, como a Bispa muito bem disse, que permita enxergar oportunidades, porque a crise de fato uma hora vai passar. Não sabemos quando. Verdade. Tudo indica que vai demorar um pouco, mas por que não aproveitar para fazer uma reflexão do que é possível fazer para crescer nessa vida? E o que é possível fazer diante desse quadro que a gente está vivendo, de tantas demissões, de pessoas desempregadas? Colocando a pergunta bem, estou desempregado, o que eu faço, doutor Alberto? Bom, a primeira questão é muito mais psicológica. A pessoa que acaba passando por um processo demissional, que acaba sendo demitida, independente se seja por uma questão de dificuldade da empresa, ela, em primeiro lugar, ela precisa tomar consciência de que ela precisa se mexer, fazer algo e afastar a questão de se tornar ou de se sentir vítima. Tá. Reconhecer Quer dizer, o desemprego. se sentir vítima é o seguinte... Não Só dá. vai te prejudicar num momento Exato. desse. A gente fala se sentir vítima e é necessário que você viva o luto da perda do emprego. Você precisa sofrer. Tem que sentir, né? Tem que sentir. Tem que sentir e que isso possa refletir o que você... deixa eu abranger... Vamos falar essa pergunta número 1A. Exato. Deixa eu desdobrar aqui. Como você é consultor de mercado, atua nas empresas, assessorando, dando cursos como coach, tudo. Na hora de demitir, quais os critérios mais básicos que alguém toma? Bom, vamos ver o que principalmente. A gente está vivendo basicamente a terceira fase do processo demissional. Tá. Até metade do ano passado, as empresas estavam demitindo para poder economizar. Tá. Elas já estavam passando por um processo que elas viam que elas não iam conseguir pagar suas próprias contas, então elas tinham que demitir as pessoas. No segundo processo... Então, de repente, um departamento que tinha funcionários que poderiam agregar funções, saíam. Então não necessariamente que era demitido aquele funcionário que não era bom. Exato. Mas... Os mais caros, por exemplo. Se optava por demitir. Os mais caros... Eles saíam. E acumulando função em outros. Exato. E nessa leva, muitas pessoas que já tinham bastante tempo de companhia ou muito tempo de mercado acabavam sendo os preteridos para poder sair da empresa. Isso aconteceu até metade do ano passado. Na segunda metade do ano passado, as empresas começaram a fazer um enxugamento que a gente fala de cortar na carne mesmo, que foi quase que o auge da crise. A gente ainda está sentindo esse desdobramento, mas muitas empresas acabaram demitindo alguns profissionais e substituindo por outros mais baratos. Então não era mais aquela primeira fase dos funcionários mais caros. Era uma fase de que quem eu posso substituir para vir um outro profissional do mercado fazendo mais, recebendo um salário menor. Tá. E isso aconteceu. A gente está vivendo agora uma terceira fase, que é onde a empresa está abandonando determinados produtos, fechando uma parte da linha de produção para poder diminuir, mas preservar sua margem. Então, você vê montadoras que estão parando de fabricar determinada marca, determinado modelo, e empresas que estão abrindo mão de fabricar determinados produtos, porque aí vai uma leva maior embora. Então, é uma fase, infelizmente, crítica. A gente está vendo um enxugamento. Então, essa já é uma fase que técnicos e pessoas assim, bem fundamentais estão sendo dispensadas, porque aquela linha, aquele departamento da empresa não... Foi descontinuado. Agora, em algum outro lugar, deve estar produzindo.
Existem segmentos que estão muito fortes. Não é verdade? É. Se de repente aqui não produz mais esse segmento, isso não quer dizer que o segmento saiu do mercado. Acabou naquela empresa, né, doutor? Exato, acabou naquela empresa. A gente está vendo que num ambiente de crise, algumas empresas estão crescendo muito. Por exemplo, o segmento farmacêutico está se desenvolvendo muito forte. É natural e até seria engraçado se não fosse triste. Muita gente perdendo emprego, aumenta o número de depressão, de pessoas com depressão, pessoas deprimidas, doentes. Então, o segmento farmacêutico cresce muito. Segmento agro, commodities, soja, milho, algodão também crescendo muito, porque ainda a China está comprando do Brasil. Então, basicamente, você tem dois segmentos onde tem muito emprego, aliás, falta emprego. Engenheiros estão sendo chamados aos borbotões para serem convidados para trabalhar nas empresas. Mas, ainda assim, um profissional médio que trabalha num banco, que trabalha numa companhia seguradora, que trabalha em empresas de consumo, principalmente, que são os consumos de transformação, a indústria de transformação, que pega a matéria-prima, transforma e vende, como indústria alimentícia, ainda está sofrendo muito. Ainda. Qual seria o caminho certo para se procurar uma nova colocação? A gente sabe que tem até alguns aplicativos, né? Tem bastante. No celular, vários, assim, e que a pessoa, sei lá, deixa lá seu nome. Qual seria o melhor caminho para buscar uma recolocação? Além dessa questão que começamos a falar, de reconhecer, sair do luto, né? E tirar a zica, né? Falei, ok, fui demitido, já chorei, agora eu preciso fazer alguma coisa. Segundo lugar, seria importante assumir a posição de desempregado. Tem muita gente que nas redes sociais coloca fotos bacanas, se divertindo, mas no fundo está desempregado. Então, é recomendável, em primeiro lugar, dizer para os amigos que está desempregado e precisa trabalhar. Em terceiro lugar, fazer um excelente currículo. E, acima de tudo, dizer bastante a verdade. Tem muita gente que nesse momento acaba dizendo mais do que realmente é, e o examinador, o recrutador, ele não é bobo. Ele sabe fazer as perguntas certas para saber se aquela pessoa tem essa questão bem desenvolvida. E uma das dicas que talvez seja mais crucial nesse momento, Bispa, seria que você não se preocupasse tanto em fazer um currículo onde você exalta o que você fez, mas sim o que você pode fazer pela empresa. Eu fui presenteada aqui com esse livro, doutor Alberto, né? Você é o que você entrega. E ele estava me explicando aqui, eu gostaria que você até... São 60 dicas que você foi colhendo. Ao longo de 10 anos, entrevistando por volta de 150 grandes empresários, diretores de RH, diretores comerciais. E a grande pergunta era, o que te fez chegar nesse posto tão alto da companhia e o que você acha que deveria ser feito nos dias atuais para alguém se destacar nas companhias? Reuni as 60 dicas principais, colocamos num livro e algo muito pragmático, né? O que é necessário fazer no dia a dia, né? Bom, vamos pegar uma dica, aquela que é mais constante em todo mundo. O que essa pessoa fez para chegar num posto tão alto e ser aquele assim, bom, posso mandar todo mundo embora, menos esse? Sem dúvida alguma, acho que de todas a que mais se destacou, é uma palavra nova que muita gente não conhece, chamada nexialismo. Quando nós entramos no mercado de trabalho, as pessoas escolhem serem especialistas ou generalistas. O especialista sabe muito de algo e o generalista sabe um pouquinho de muitas coisas. Né? Nasceu nessa crise um terceiro tipo de profissional chamado nexialista, que é alguém que não é tão especialista nem tão generalista, mas ele tem uma capacidade de aprender muito rápido e aplicar no seu dia a dia aquilo que ele está aprendendo. Então, é mais ou menos assim. Imagine que você é advogado, mas você precisa aprender um pouco de marketing para poder se destacar no seu relatório. Então, esse profissional vai estudar um pouco das regras de publicidade. Precisa saber, de repente, um pouco de engenharia para vender o seu produto. Exato. Tem exemplos incríveis de pessoas que se destacaram na história da humanidade. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, quando foi pintar a Mona Lisa, ele foi estudar ótica para poder fazer aquele efeito nos olhos da Mona Lisa. Independente de onde você está, parece que a Mona Lisa está olhando para você. Né? O próprio Michelangelo, quando pintou a Capela Sistina, ele foi estudar anatomia para que o estiramento dos músculos parecesse muito real. Então, o nexialismo hoje está sendo uma das capacidades mais exigidas, porque são profissionais que muitas vezes não sabem fazer, sabe quem faz e tem persuasão e influência de trazer essa pessoa para trabalhar com ele. Quer dizer, alguém que agrega conhecimento muito rápido. E sabe falar de tudo. Né? Sabe falar... Quer dizer, o cara que sabe de um pouquinho de tudo, mas se mudar de departamento, ele também vai bem. Se mudar para outro departamento, ele também vai bem, porque ele se vira.
Ele consegue ler, ele consegue entender, ele está o tempo inteiro mexendo em tecnologia, está vendo programas de televisão que são interessantes, não olha só a página dos esportes do jornal, ele vai ver um pouco de economia, política, sabe o que está acontecendo e, acima de tudo, forma a sua opinião. Esse é o que o mercado está procurando. Então, é um nexialista. É um nexialista. O nexialista é aquele cara que consegue conectar pessoas, usa muito bem a rede de relacionamento. A gente fala aí das redes sociais, mas muita gente entra para publicar fotos. Ele vê quem está desempregado e apresenta para quem está empregado. Ele vê alguém que fabrica pão e apresenta para quem quer comprar pão. Então, é alguém que fabrica porca e apresenta para outros que fabrica parafuso. De repente, não é a função dele, mas ele viu oportunidade. Quer dizer, é um cara que enxerga oportunidades. O tempo inteiro. Então, ele tem um amigo que está procurando apartamento e conhece um corretor. Ele vai apresentando as pessoas. Ele acaba sendo desejado. Então, é alguém que junta pontos. Essa característica, Bispa, é uma das que mais está sendo desejada, porque é uma teoria bem interessante. Você, se é garçom, você cresce se você tiver a cabeça de maître. E quem é maître, cresce se tiver a cabeça do proprietário. Então, o nexialista é alguém que está sempre com a cabeça no nível acima. Se você é vendedor de loja, você cresce se tiver a cabeça do gerente. Com certeza. E aí vai. Puxa vida, então olha aí, tá uma super dica para você que de repente tem uma oportunidade de aprender com quem está do seu lado e despreza essa oportunidade. E vê essa pessoa fazendo alguma coisa que de repente vai te agregar. Exatamente. Não é verdade? Todo conhecimento acaba sendo válido. Então, não deixe de aprender, fazer cursos. O inglês ainda é algo muito importante, o espanhol passou a ser. Então, vai fazer um curso de línguas, vai fazer um curso até de artesanato, aprender uma nova profissão. Invista, hoje na internet, Bispa, tem cursos gratuitos. De tudo, de quase, tudo, né? de tudo. Mas a pessoa tem que reservar um tempo para cuidar do autodesenvolvimento. Se ela não cuidar do autodesenvolvimento, esqueça que a empresa não vai investir nela. O que alguém que pega um currículo assim, olha e fala assim, assim, mas de cara, uma primeira... Dizem que a primeira impressão ninguém esquece, né? Mas um especialista em currículo, pega esse currículo, é o erro mais frequente em currículos, doutor. Em primeiro lugar, erros de português. Hoje em dia, você precisa falar bem e escrever bem para ser admitido em qualquer empresa. Então, se você tem dificuldades com a língua, no mínimo, peça para alguém revisar o seu currículo. Em segundo lugar, são currículos, os currículos não podem ser tão extensos. Ele tem que despertar a curiosidade também no recrutador para querer entrevistar a pessoa. E algumas questões que acabam gerando no entrevistador algumas dúvidas. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que colocam que trabalharam de tal período a tal período e depois se confundem nas datas, deixam lacunas muito grandes. Então, é importante dar uma avaliada se existe coerência no currículo e se também não é uma pessoa que está dando tiro para tudo quanto é lado. Então, tem algumas pessoas que colocam no cabeçalho do currículo o que gostariam de fazer. Tá. Eu já vi, a gente recebe muitos currículos e aparece lá, eu posso trabalhar com vendas, com contabilidade, com economia, com engenharia. Eu falei, ok, então você está desesperado? Calma, né? O foco sempre é muito importante. Quer dizer, mostrar desespero à sombra. A sombra. E a sinceridade ajuda bastante. Mesmo dizendo que a pessoa está desempregada já há mais de 6 meses, 8 meses, ou mesmo se foi demitida por justa causa, a verdade nessa hora sempre é mais importante para o recrutador. Sempre vai pesar. Sempre vai pesar, porque hoje em dia você tem meios de descobrir se o entrevistado está mentindo. Então não adianta nada você falar que saiu pela porta da frente de uma empresa, porque o recrutador vai atrás dessa informação. E é pior depois ele te chamar e falar, por que você mentiu? Falar, porque não sei. Então, é sempre bom falar a verdade para o recrutador, é sempre mais importante do que se enrolar e se preparar bem para as entrevistas. Se você está desempregado, senta do lado do seu irmão e fala, olha, vamos simular que você vai me entrevistar. Tá. Chama o vizinho, brinca. Isso ajuda muito na hora para baixar o nervosismo. Maravilha, olha, isso são grandes dicas que você pode estar aproveitando e se recolocar no mercado, inclusive melhor. Porque o fato de você ter sido demitido não quer dizer que, de repente, você não possa ser recolocado numa posição melhor. Há muitas empresas também que estão buscando profissionais mais eficientes, né, doutor? Exato. Por isso que é importante investir e usar a sua rede de relacionamento o tempo inteiro. Ler,
é fundamental que você esteja lendo sempre um livro que diga a respeito da sua profissão e depois intercalar com outro livro que seja uma literatura, um romance, alguma coisa para desenvolver. Tem algum autor em específico que a pessoa pegue o seu currículo e fala assim, poxa, esse cara está lendo isso. Que incrível. Tem alguma... Tem vários autores, mas a grande dica é que você lê alguma coisa que te desafie. Tá. Então, por exemplo, as pessoas gostam muito de ler literaturas que lhes confortem. Mas é interessante, às vezes, entrar numa livraria e procurar um livro que seja fácil de ler, uma leitura que seja mais agradável, mas que também seja de fora da sua área de atuação. Então, por exemplo, se você trabalha com vendas, vai ler alguma coisa sobre engenharia, que não seja tão complexo, vai ler um pouco sobre política, sobre economia. A gente tem as Olimpíadas chegando, estão abrindo um leque de empregos e oportunidades. Vai aprender um pouco mais sobre as Olimpíadas, sobre os Jogos. Tenta sair da zona de conforto. A grande questão para você conseguir um bom emprego é você também se desafiar o tempo inteiro. Sair da zona de conforto. Vai aprender alguma coisa. E não é preciso ir muito longe, é só ler o jornal. Na contracapa do jornal tem uma seção chamada editorial, que é a opinião do jornal. Se você lê a opinião do jornal, você também pode formar a sua. Então isso te ajuda muito a desenvolver vocabulário. Bispa, a senhora sabe qual foi o homem mais inteligente que a humanidade conheceu? Qual? O nome dele é William Shakespeare. A gente conhece. E existe uma estimativa do porquê que ele era o homem mais inteligente. Um ser humano normal, ele tem por volta de 6.000 palavras no seu vocabulário. Então nós, no dia a dia, usamos no máximo 6.000 palavras. O Shakespeare usava 20.000. Uau! Então, 3 vezes e meia. Pois é, muito mais. Então, era alguém que se destacava, escreveu diversas peças, muita literatura, porque tinha uma vontade muito grande de aprender. Então, a vontade, tem um autor muito interessante chamado Vince Lombardi. Ele tem uma frase que eu deixo, inclusive, para os nossos telespectadores se inspirarem. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, se você tiver muita vontade de aprender, a consequência, o dinheiro, o emprego vai vir naturalmente. É consequência, né? É consequência. Então, é bem importante você saber que quando a gente se coloca para atingir um alvo, sem precipitação, sem loucura, mas de uma forma planejada, equilibrada e muito consciente e em verdade, você geralmente tem muitas pessoas para te acolher. Né? Bom, eu vou precisar terminar aqui, espero que possa contar com a sua colaboração mais vezes, mas eu gostaria que, doutor Alberto, o senhor deixasse aqui o seu site, todos os seus contatos, doutor Alberto Reutemann. Claro, nós temos uma consultoria que vem ajudando bastante empresários, empresas e pessoas dentro desse desenvolvimento, desse processo de crise. O site é www.nexialistas.com. Bom, nada melhor, né, gente? www.nexialistas, que é o que mais o mercado está precisando agora, .com, e tem um telefone também, né? Isso, é 3068-0054, aqui em São Paulo. Você coloca o 11 na frente, 3068-0054. Eu quero agradecer demais ao livro e está aqui também para você, as 61 dicas, então a uma é a minha. Você é o que você entrega, com certeza. Você se faz representar, até quando você entrega um presente, você está mostrando se você é uma pessoa de bom gosto, uma pessoa, ou se não, né? Exatamente. Então, tá aí. Muito obrigada.